Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo na Ascom. Hoje a gente recebe a professora Suzana Montenegro, que é secretária executiva da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, a nossa FAD. Tudo bom, professora? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês nesse Papo na Ascom. Ah, professora, o prazer é nosso. Obrigada por ter vindo. Então, para a gente começar o papo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é a FAD e quais as suas principais atribuições. A FAD é uma fundação que apoia as atividades de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. São projetos diversos nas diversas áreas de conhecimento e o que a FAD faz é justamente a gestão administrativa e financeira, como a única fundação de apoio da UFPE. A UFPE poderia ter mais de uma fundação, mas a FAD é uma fundação exclusiva desde a sua criação, há 36 anos. Ah, muito bom, professora. Ela é a única fundação de apoio e ela apoia apenas a UFPE, não é isso? Apenas a UFPE, exatamente. Perfeito. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Eu sei que são vários projetos em parceria com a universidade, mas atualmente, o que é que a senhora destacaria de projetos, os principais projetos em parceria com a UFPE? Olha, é muito difícil selecionar os principais, né? Porque a gente pode ser injusto. Eu gosto sempre de dizer que é apoio diverso, mas, por exemplo, a gente tem o Programa Nacional do Livro Didático, produção de livro. A gente tem um laboratório que custa mais de 70 milhões de reais, que está sendo financiado pela Petrobras. É um laboratório integrado de petróleo e gás. Nós temos atualmente diversos projetos na área de informática, temos projetos na área da saúde, por exemplo, com a questão da Zika. Então, acho que a principal característica é que a FAD ela é uma ligação do que a universidade produz com a sociedade, né? Então, eu falei, por exemplo, de temas de interesse da sociedade mais evidente, mas evidentemente tem vários outros, como nanotecnologia, física, enfim, vários projetos na área de comunicação social, projetos de ensino à distância, cursos de ensino à distância, eles também são apoiados pela FAD, que faz toda a gestão administrativa e financeira, seguindo as regras da administração pública, mas com mais agilidade. Certo, exatamente sobre isso que eu queria perguntar à senhora. Para a universidade, qual a importância de ter, quais as vantagens de ter a FAD apoiando? Veja, algumas pesquisas elas demandam muita agilidade, porque, por exemplo, pode existir uma demanda do mercado, como na área de fármacos, e a FAD ela tem essa característica, ela pode ser mais ágil, mais célere do que a universidade, porque tem regras específicas para compras, contratações. Esse é um dos aspectos, a questão da agilidade, uma certa flexibilidade, embora seguindo todos os princípios da administração pública, como transparência. E um outro aspecto que eu gosto sempre de destacar é que nós podemos nos moldar, a nossa estrutura pode se moldar às demandas. Então, se hoje temos um projeto muito grande, de muitos milhões de reais, eu posso contratar pessoal especificamente para apoiar aquele projeto e depois demitir. A universidade não pode fazer isso, não pode trabalhar com essas demandas que não são permanentes. Exato, professora. E em relação ao histórico da FAD, né? A FAD completou 36 anos agora em agosto, e eu sei que é uma trajetória já grande, mas o que é que a senhora destacaria desse histórico da fundação? Então, a fundação, nós fazemos parte de um conjunto de mais de 90 fundações no país. E eu particularmente acompanho muito todas essas fundações, a gente troca muitas ideias e eu vejo que a gente passa por momentos de dificuldades. E o que é que eu percebo da FAD? A capacidade de se reinventar, de fato alterar a sua estrutura administrativa, seu modo de gestão, para se adaptar às demandas, às novas regras de legislação e, inclusive, correr atrás de mudança de legislação. Isso é um papel importante da FAD. Quando eu falo a FAD, é o corpo funcional mesmo, que atua ajudando. Cada um chega com ideia, discute, e a gente tem atuado em cenário nacional, de fato, para mudar a legislação, para ajudar todas as fundações, inclusive a nossa. E então, em relação a esses desafios, professora, como é que a senhora encara esse futuro? Como é que a senhora encara a FAD nesse momento do país e para o futuro? Então, nós definimos, relativamente recentemente, três eixos principais de desafios. A sustentabilidade jurídica, que é justamente essa questão do conjunto de leis que está em constante mutação.
E nós precisamos, porque se existe alguma insegurança jurídica, isso nos prejudica, porque às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque não sabe se aquilo ali vai ser aceito pelos órgãos de controle, por exemplo. Então, tem restrições que a gente tem que correr atrás de mudanças. Isso é no âmbito da UFPE, com resoluções próprias, e externamente. Então, esse é um eixo, sustentabilidade jurídica, a sustentabilidade institucional, então, a consolidação de um modelo de gestão, a constante capacitação do seu corpo funcional, a motivação, uma política de comunicação eficiente, eficaz. E, por fim, que, na verdade, todos esses eixos eles estão entrelaçados, uma sustentabilidade financeira. Na verdade, a FAD ela não pode ter lucro, é uma instituição sem fins lucrativos, mas ela precisa sobreviver. Então, nós cobramos pelo serviço que executamos porque nós temos custos. Então, nada mais é do que um ressarcimento pelas despesas operacionais, como nós falamos. Então, nós temos que melhorar a produtividade, ser mais eficientes para que essa receita que nós temos, ela, de fato, nos sustente. Então, são 3 eixos de sustentabilidade. Tá ótimo, professora. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Papo na Ascom conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, professora. É isso, gente. A gente conversou com a professora Suzana Montenegro sobre a FAD, a nossa fundação de apoio. Quem quiser conhecer mais pode acessar o site fad.org.br. E quarta que vem tem mais Papo na Ascom.